Então, nós vamos dar início à nossa reunião dessa noite. Fechamos nossos olhos, mentalizando uma linda flor que perfuma o nosso ambiente, que harmoniza a nossa casa, que harmoniza o nosso coração. E assim se sentindo amparados e avisados, nós vamos nos ligar a Jesus, sentindo jorrar sobre nós chuvas de bênçãos, iluminando a nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender o recadinho dessa noite. Fortalece, Senhor, o nosso entendimento e envolve com imenso carinho o nosso companheiro Leandro, que trará o recadinho que todos nós estamos precisando. Graças a Deus. Boa noite, companheiras. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, esteja nos envolvendo a fim de que consigamos fazer alguma reflexão sobre uma passagem do apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, na carta aos Romanos. Ele escreve assim, no capítulo 12, iniciando no versículo 2. Não vos conformeis com o mundo. Ou seja, não vos amoldeis, né? Não vamos ficar amoldados na estrutura que o mundo está oferecendo para nós nesse momento. Vejam que essa mensagem de Paulo aos Romanos já data de quase 2000 anos. E nessa mensagem, ele continua falando: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos queridos, nesta epístola, nesse trecho, nós gostaríamos de lembrar algumas coisas, porque é evidente, né, que, e já é notório, nós percebemos isso em diversas exposições e diversas explanações, que uma frase, né, de um trecho de toda a obra do Evangelho, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, um trecho apenas, ela é aplicável para uma imensa gama de atividades do nosso dia a dia. E hoje a gente vai querer refletir um pouco sobre uma determinada faixa de atividades do nosso planeta. Mas antes, nós vamos lembrar aqui da parábola do bom samaritano. Deixa eu ver aqui. Conta-nos, narra-nos, o evangelista Lucas, no seu capítulo 10, o seguinte. Essa passagem é conhecida já por praticamente todos que estão ouvindo agora. Mas nós não faremos a leitura completa dessa parábola.
Nós vamos parar aí no meio do caminho. Estamos lá, levantando-se um doutor da lei, experimentou-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Existe uma pergunta, existe uma intenção. E Jesus responde para esse doutor da lei: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês essa orientação na lei? E o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Nós precisaríamos até parar um pouquinho para rever esse trecho, mas nós vamos nos adiantar aqui. O próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Se a intenção do doutor da lei era saber, né, o que fazer para conquistar a vida eterna, ele mesmo deu a resposta. Jesus nem precisou falar. Olha, como está escrito na lei: ama o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nem mais, nem menos. Como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Cada frase do Evangelho, cada palavra do Evangelho precisa ser muito estudada. Uma certa luz precisa ser colocada ali para que todos nós possamos entender de fato. E dentro dessa parábola, inclusive, tem algumas passagens anteriores que enriquecem muito o conhecimento desse estudo. Mas vamos lá. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Descia. Se ele descia, Jesus queria colocar ali, Jerusalém estava como sendo realmente a elite. Um momento, as pessoas melhor preparadas estavam lá. A elite estava lá em Jerusalém. Jericó era o contrário. Então, descer, sair de um momento que Jesus queria trazer essa mensagem através de todo o tempo, de todos os séculos, de todos os 20 séculos que já passaram por aqui. E a gente vê isso na história. Quando alguém desce, sai da opulência, sai de uma situação confortável para ir para uma situação desconfortável, seja na saúde, seja economicamente, seja socialmente, seja de diversas formas, ou porque tinha uma família e perdeu a família, das mais diversas formas, aquelas quedas que nós temos. Então, esse homem descia, aconteceu essa queda com ele. Descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Daqueles que usurpam, daqueles que retiram as coisas que podem ser retiradas. Esses ladrões que são aqueles que interferem no nosso dia a dia, na nossa tranquilidade. São esses ladrões, são todas essas pessoas, aqueles que nos roubam sonhos, todos. E muitas vezes, nós somos esses ladrões. Muitas vezes, tiramos sonhos de algumas pessoas. Machucamos, conscientemente ou inconscientemente, nós, muitas vezes, somos agentes. Então, Jesus começa a narrar toda essa situação. E esse homem que caiu nas mãos dos ladrões, o que os ladrões fizeram? O despiram,
tiraram suas roupas e bateram nele. Judiaram dele. Fizeram com que ele sofresse. Mas o porquê do despir? Jesus, quando coloca essa frase, ele já deixa a seguinte situação. O homem está aqui, sem roupa, e a roupa fazia com que a pessoa que transitasse naquela região fosse conhecida. Então, ou ele falava, pela fala deles, poderia saber de onde ele era, ou pela roupa. As túnicas representavam o status, inclusive, da roupa. Então, até aí, ou seja, veio uma pessoa que estava sem roupa, ou seja, não tinha como ser reconhecida socialmente. E aí depois, toda a narrativa, a gente já conhece. Passou um sacerdote, viu ali, não reconheceu, que não tinha como reconhecer, se não reconheceu, não ajudou. Passou um levita, que era bem considerado, também não ajudou. Somente depois, aqueles que sentem a necessidade de poder ajudar alguém, de não deixar com que o outro sofra, independentemente de quem seja, aquele começou a ajudar. E aquele veio da cidade de Samaria, que era uma cidade onde os seus habitantes não eram bem quistos pelos judeus. E por isso Jesus faz uso dessa imagem, o samaritano. Inclusive, essa parábola é tida como uma parábola do bom samaritano, como se todos os samaritanos fossem ruins. Ah, mas existe um bom. E não é bem assim. Esse é o nosso julgamento. O julgamento é a forma que existe no mundo. Então, por isso, Paulo fala para os romanos, na sua carta, para a igreja que se constituía em Roma, fala, não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com essa estrutura que o mundo está dando para todos vocês. E aí nós falamos no início que toda frase, toda passagem evangélica, ela pode ser aplicada em diversas nuances, em diversos momentos. E nós vamos procurar aqui fazer um chamado especial para você, professor, educador, pedagogo, agente de educação, cuidador de crianças nas creches, evangelizador. E por que esses corações em especial? Então, todos aqueles que trabalham com a educação de uma certa forma. Porque nas nossas mãos estão passando espíritos que nós não sabemos de onde ele vem. Ele não está com a sua túnica informando de onde ele é. Será que há alguém perto de Jesus? Ah, se for de Jesus, eu ajudo. Para falar para Jesus, Senhor, olha só, estou cuidando da sua cria, do seu filho, do seu amado. Mas não fala. Porque Jesus até já falou em outras oportunidades. Bem-aventurados aqueles que socorrem, que dão de comer, que dão de beber. Ah, mas quando nós demos de beber, todo aquele momento em que você deu de comer para aquele pequenino que estava com fome, a mim me saciaste. Ou me vestiste, ou me deste de beber, saciaste a minha sede. Esses corações que estão na forma de criança, seja ali com 1 mês, 2 meses, 3 meses, que esteja ainda no ventre, esses corações, não sabemos de onde eles vêm. E muitos deles, praticamente todos,
estão vindo nas nossas mãos, às nossas mãos, porque apanharam. Porque os salteadores tiraram lições. E se nós fomos esses salteadores no passado, olha a oportunidade bendita de cuidar da situação com zelo, com carinho. Muitas vezes, na escola, aparecem aquelas crianças rebeldes, revoltadas, e praticando atos muito tristes, trazendo revólver, trazendo facas, trazendo drogas, aliciando um e outro. São espíritos que sofreram aquele saque dos salteadores, dos ladrões, aqueles que roubaram os sonhos. Não nos enganemos. Nós fomos muitas vezes usurpadores de sonhos desses espíritos. E agora, por uma certa acomodação, nós ficamos trazendo agora, nesse momento de pandemia, alguns de nós estamos em casa, outros estão trabalhando, porque assim a profissão exige, até mesmo os agentes de educação, os agentes da saúde, de transporte, da segurança, agora, né, do comércio, que foram chamados para trabalhar. Meus corações, queridos e amados, nós estamos sendo chamados por Jesus para desenvolver esse trabalho do samaritano, que não se conforma, simplesmente não se conforma com a estrutura do mundo. E esse não se conformar como que nós poderíamos falar? Vamos lembrar daquele momento de Abraão. Abraão, que é considerado o patriarca dos hebreus. Ele lá no deserto, com a sua família, com Sara, com seus filhos. Ele estava lá no deserto e chegam 3 viajores. Quando os viajores chegam, gente, eles vinham a pé. A história é essa, né? Que eles vinham a pé. Andar a pé no deserto, o pior inimigo ali não era o sol propriamente dito, vindo direto, mas a areia, porque esquentava os pés. E quando esses 3 viajores passaram, chegaram perto da tenda de Abraão, Abraão simplesmente os recebe. Ele não os conhecia, eram estrangeiros. Imaginemos aqui algumas pessoas que podem bater na nossa casa sem que a gente conheça. E o que geralmente nós abrimos a porta, colocamos um pouquinho do rosto e o que é que você quer? Até perguntamos assim, até de longe. Mas Abraão não pergunta. Abraão não questiona. Abraão orienta aos 3. Meus amigos, vocês, antes de seguir viagem, descansem aqui embaixo desse carvalho, onde tem sombra. Eu vos trarei alimento nesse momento. Então, ele passa a considerar a necessidade de alimento para pessoas que ele não conhecia. Ah, mas até aí é fácil. Pega aqui um alimentozinho, dá para ele, e ele fala para a sua esposa, sabe? Pega lá, né? Prepara agora um pão, agora, né? Um pão fresquinho. E usa a flor da farinha. A flor da farinha não era um tipo de farinha qualquer.
era a melhor parte da farinha, porque eles produziam a farinha. Então, ela era separada de acordo com alguns tipos. E ele queria que fosse a melhor. Mas por que melhor? Para 3 pessoas que ele nem conhecia. Esse era o trabalho de Abraão. Trazer a ideia do Deus único e de um Deus bom. Ele sempre foi orientado ali por Deus e ele seguia os caminhos de Deus. E nenhuma outra orientação. É isso que Paulo acaba orientando aos romanos. Meus amigos, esqueçam as orientações do mundo e atenham-se agora às necessidades do Espírito, do Evangelho que Jesus trouxe a cada um de nós. É nisso que o nosso foco tem que ficar, dizia Paulo aos romanos. Não é diferente nesse momento. Nós temos um trabalho intransferível. Ele é pessoal. Foi dado a cada um de nós, educadores, a responsabilidade da educação de crianças, de espíritos, que têm anterioridade, que têm vidas pregressas. Para aqueles que estão chegando agora na doutrina espírita, a gente sugere que entre numa casa espírita e participe dos estudos para verificar a grandiosidade que é essa doutrina maravilhosa, que nos dá chaves de entendimento para várias situações, inclusive essa. Ter uma criança ali, perto da gente, não significa que nós vamos mudar a criança em apenas um ano que estivermos com ela. Não tenhamos essa esperança. Podemos até ter algum indício de que ela está mudando, mas a certeza mesmo da mudança, isso vai por muito tempo. Porque existem alguns vícios, alguns problemas que estão marcados há séculos de existências. E nós não tiramos isso de uma hora para outra. Mas trabalhar e não se amoldar, não se conformar com o que o mundo dá. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na nossa unidade escolar. Sem citar nomes, obviamente, né, porque o assunto não deixa de ser delicado, mas nós tivemos há pouco tempo, poucos dias, uma situação. Era quase meia-noite e o professor colocou no grupo de estudos uma necessidade de um amparo a um aluno. Sua mãe estava com um sério problema de saúde e precisava ser internada. Ela não conseguia a internação. E por não conseguir internação, o professor, então, entrou em contato com o grupo. Já era quase meia-noite, pouca gente conseguiu ler, mas logo nas primeiras horas da madrugada, alguém já começou a ler e o movimento do grupo já começou a acontecer. Na procura de se conseguir a vaga de uma internação para aquela mãezinha. Passou-se algum tempo, o dia foi passando, até que no fim da tarde conseguiu-se a vaga para a internação. Ela foi internada, todos vibraram, assim, de uma forma muito grande. E o que chama a atenção é o número de pessoas que acabou se unindo. Não só em prece, porque é muito fácil nós falarmos, tudo bem, meu irmão, eu vou orar por você. Essa é uma frase que muita gente usa e às vezes nem ora. E a ação é que realmente movimenta a oração. Essa ação, esse movimento é que vai fazer
com que a acomodação deixe de acontecer. Então, nós deixamos de acontecer, deixamos de ficar acomodados, nós passamos a agir. E tem uma frase que está circulando atualmente na internet, já vi em vários lugares, né? Ela começa a fazer a coisa que logo, logo, tudo se resolve e tudo vem ao seu favor. E é assim mesmo. O importante é começar. A mãezinha foi internada, mas aí já 48 horas depois, né, uns 2 dias depois, veio o anúncio, né, de que ela havia desencarnado. Uma tristeza, e alguns já começavam a se revoltar, falar a respeito da situação da saúde, porque se tinha feito antes, ela não teria morrido. E aí começou um clima, e um dos corações lá já jogou uma mensagem: para tudo. Não é assim que a gente vai ajudar, porque o jovem continua precisando de assistência. Então, agora é o momento de nós nos unirmos novamente. Né? Então, aí parou-se a reclamação. Olha só, as coisas do mundo. Então, a estrutura do mundo está lá para que a gente possa interferir. São salteadores que novamente tentariam nos bater. Mas aí aparece, né, de repente, uma voz: não para, porque ele ainda precisa ser socorrido. E aí começou novamente a movimentação para que todos conseguissem angariar de uma certa forma um sustento para ele. Né? Alguma cesta básica, alguma ajuda, até mesmo as despesas, né, com a funerária que precisava acontecer, é uma coisa que tem que dar solução. E aí, novamente, a união, a ajuda, o trabalho fez com que nós tivéssemos um resultado extraordinário. Extraordinário. Tudo isso porque existe também uma pessoa nessa unidade escolar que está agregando todos os demais. Então, quando nós temos um gestor responsável, acreditando no potencial humano que existe ali naquela instituição, que trabalha por ele, que briga por ele, que luta, que sofre, que chora. Quando o seu profissional está triste, essa profissional chora também porque está triste. Mas antes, ela vai, tenta reerguer. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, é muito bom trabalhar dessa forma. E constituiu-se, então, né, a ajuda para esse coração. A família toda ficou muito feliz, não só pela suntuosa, até cesta básica, não foi por isso. Mas a família sentiu acolhida, sentiu que não está sozinha. Tinha um outro problema. Nossa, não acabou por aí. Não acabou por aí. O pai não estava presente, esse não estava presente, e agora? Né? Como é que vai fazer? Ele poderia vir, poderia pedir a guarda. Então, houve um novo movimento entre os profissionais para saber como se poderia pedir a guarda provisória das crianças. Né? Como que o mais velho poderia pedir a guarda. E aí, mais uma vez, por causa da pandemia, está tudo parado, é só por advogado, mas advogado custa dinheiro. E aí, novamente, aquela movimentação toda, advogado geralmente tem um custo alto, ou então seria alguém que pudesse fazer gratuitamente. Até que depois da movimentação, sempre com muito carinho, sempre pensando naquele espírito que está lá, precisando de uma ajuda nesse momento. E dessa forma que conseguiu-se. Tá? O advogado conseguiu-se. Né? Agora sim, a gente já está continuando o trabalho. Tudo isso para nós falarmos o seguinte: quando quisermos ajudar alguém, nós podemos, nós conseguimos, nós envolvemos, porque existem outras tantas criaturas com uma vontade incrível de ajudar também. Basta um se levantar e avisar.
que os demais acompanham. Basta um não se acomodar com as coisas do mundo, que os demais acompanham. Agora, se nós não nos levantarmos, se nós continuarmos acomodados com as coisas do mundo, com as estruturas do mundo, com as vaidades que precisamos tirar, e os outros também vão nos acompanhar. Irmãos em Cristo, todos nós temos aquela flor de farinha, aquela melhor farinha, que é trazida com muito carinho, que é desenvolvida dentro de cada um. Cada um tem isso, e cada um de nós pode desenvolver, fazer florescer e oferecer a tantos outros corações. Nunca sozinhos, sempre juntos. Que Deus nos ampare. Muita paz. Sejam muito felizes. Diante desse aprendizado desta noite, nós temos a plena convicção que, se buscarmos o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado. E nós sabemos dessa força que se baseia no Evangelho de Jesus, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos nos unir para ajudar o próximo, para tirar os nossos irmãos daquele sofrimento que muitas vezes é tão simples, é tão fácil, quando nós nos unimos. Então, diante desse aprendizado, diante dessa proposta que Jesus nos oferece, nós temos que agradecer a oportunidade de servir, porque a caridade nos fortalece, a caridade nos dá coragem para começar. Não com as coisas materiais, mas a partir das coisas espirituais. E o resto, com certeza, nos será acrescentado. Então, vamos serenando ainda mais os nossos corações. Respirar profundamente, que essa respiração seja de agradecimento. Agradecimento pelo dom da vida. Agradecimento por estarmos na condição de doar, na condição de ajudar. Que a nossa casa seja iluminada neste momento. Que todos os nossos entes queridos sejam amparados. Que todos os nossos irmãos sofredores sejam envolvidos pela luz, pelo Evangelho de Jesus. Que nós possamos estender nesta noite, durante o descanso do nosso corpo, durante o nosso sono, a proposta de estarmos trabalhando em prol daquele que sofre. É a oportunidade que temos e não podemos perder esse tempo. Que assim seja. Que essa noite seja envolvida com muita luz. Que sejamos envolvidos pelo amor de Cristo. Que assim seja.
Senhor.